Maravilha. Tudo bem, gente? Tudo certo? Bom dia para quem está assistindo ao vivo. Boa noite para quem está assistindo gravado. Boa tarde, sei lá. Boa madrugada, vai saber, né? Muito bem. Tudo certo aí? Então tá bom. Estamos de volta para mais um encontro aqui de Direito Constitucional. Antes da gente iniciar o tema de hoje, eu recebi um e-mail, acho que era até aqui da Paulista, não sei se era de manhã, de noite, mas isso vale para os nossos franqueados também, para os nossos alunos desse curso presencial. Ontem à noite eu dei aula, já falei, então vou reiterar aqui. Então, como esse e-mail estava na minha caixa de spam, e eu só consegui abri-lo nessa semana, então eu não sei a data propriamente do e-mail, mas eu vou esclarecer algumas dúvidas que estavam no e-mail. A primeira era uma dúvida que estava reclamando que eu não dou teste. Bom, a gente combinou desde a primeira aula que a gente ia ter teste depois que terminasse cada tópico geral, não cada tópico da matéria, porque senão fica picotando, a gente vai fazer 2 testes, 3 testes, não. A gente combinou desde o primeiro dia de aula que o teste seria assim. E no mesmo e-mail havia lá uma reclamação que eu não dou material de apoio. E aí eu tenho que ser franco com vocês. Vocês querem material de apoio, a gente pode até preparar. Só que o nível do nosso concurso, você não pode estudar para o material de apoio. Você tem que estudar por um livro. Você tem que ter um bom caderno. Vocês estão com um caderno completo. Nós vamos ter um caderno bom até o final do curso. E o complemento do seu estudo do caderno tem que ser por um livro. Por isso, no primeiro dia, a gente indicou uma vasta bibliografia para você escolher. O nível, nós estamos num concurso de fiscal, que é um dos concursos mais concorridos do Brasil. Todo concurso federal é o sonho do concurseiro. Eu faço, com todo respeito, mas eu faço um desafio, de você encontrar quem aprovou que só estudou para o materialzinho de apoio. Quem passou nesse concurso. Material de apoio pode até ser para complementar, para tirar uma dúvida. Agora, estudo para o material de apoio, você está se enganando. Numa boa. Eu estou aqui para te ajudar na sua aprovação. Eu não estou aqui embromando. Minha meta aqui não é falar, olha, minha aula é sensacional, você sai da minha aula achando minha aula ótima, achando que sabe tudo de direito constitucional, chega na prova zero. Não. Eu prefiro que você ache a minha aula complicada, com detalhe, mas chegar na prova e você tem um elemento suficiente para fazer a questão, como a gente fez aqui uma bateria de testes. Então, não se engane, mesmo para quem é fora da área do direito. Vai estudar para o material de apoio, você vai se enganar. Você precisa de um livro. Vai estudar controle, o teu caderno está completíssimo de controle, por exemplo. Não, mas falta um ponto ou outro, eu estou com uma dúvida ou outra. O material de apoio não vai entrar em minúcia, não vai entrar em meandros, não vai entrar em detalhes. Então não adianta estudar por resuminho, por apostilinha. Não dá certo, gente. Não dá certo. Eu dou aula há 12 anos. 12 anos de experiência sabendo que material de... Primeiro que você tem que ter caderno. Você não pode falar assim, vou assistir a aula e depois eu pego... Não, você tem que ter um caderno até para você sedimentar. E um livro. Tá? E o mesmo e-mail questionava sobre as normas programáticas. Nós falamos de normas programáticas quando a gente falou da teoria da reserva do possível. Que são aquelas normas de programas, de metas, que estão na Constituição e que não dá para executar. O salário mínimo deve ser suficiente ao lazer, moradia, educação, higiene, sua e da sua família. É assim? Não, mas deve ser. Normas de dever ser, normas de programa. Então a gente já tinha falado disso ao longo do curso. Então, testes. A gente vai fazer testes de novo depois que terminar o longo tema separação dos poderes. Material de apoio, a gente pode até fazer alguma coisinha, pode até dar um resumo geral para vocês, não há problema nenhum, mas não estude por ele.
Porque não é suficiente para o nosso concurso. Vocês viram o nível das questões. O bicho pega. O bicho pega. E terceiro, né, normas de programas, normas de metas, a gente falou ao longo do curso, principalmente quando a gente falou da teoria da reserva do possível. Tudo bem? Numa boa, recado dado, vamos ao novo tema, separação dos poderes. Separação dos poderes. Bom, primeiro tópico aqui. Nós vimos na aula passada que separação dos poderes é cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição. Falamos que emenda não pode abolir separação dos poderes. Mas, embora a própria Constituição de 88 use o vocábulo separação dos poderes, esta definição não é a mais feliz. E a gente vai ver o porquê. Tá? A origem histórica da separação dos poderes vem através de Aristóteles. Então, a primeira vez que se fala em separação dos poderes, Aristóteles, numa obra chamada Política. Então, Aristóteles, na sua obra Política, ele identifica 3 funções exercidas pelo soberano. Ele identifica 3 funções. A primeira função: editar normas gerais. A primeira função que Aristóteles identifica ao soberano é editar normas gerais. Que é o que modernamente hoje a gente chama de função legislativa, legislar. A lei é uma norma geral. Por quê? Ela tem caráter abstrato, genérico e vale para todo mundo. Além de ter validade para todo mundo, a norma geral, em abstrato, ela não trata de um caso específico. Vamos puxar para o direito penal. Está lá no Código Penal, matar alguém. Não fala matar o fulano, matar o ciclano. Está lá, matar alguém. É uma norma geral, que vale para todo mundo. Matar alguém é crime. De caráter abstrato. E que todo mundo tem que respeitar. Só que além de editar as normas, a segunda função é de aplicar essas normas no caso concreto. Aplicar essas normas no caso concreto. Que é o que atualmente a gente define como administrar. Lá do nosso querido direito administrativo. Vocês aprenderam lá com o professor Júlio Marchetti. O que é um ato administrativo? Transformar em ato concreto a previsão abstrata da lei. É aplicar essa lei no caso concreto, administrar. Até porque o princípio da legalidade do direito administrativo é diferente da legalidade do direito privado, do direito particular.
Notem, vamos pensar no direito privado. Digamos que na hora do almoço você vá almoçar no McDonald's. Vá lá e pede o número 1, 2, 3, 4, 10, aquela coisa toda lá. Você pede lá o sanduíche, a promoção e tal. Aí a caixa diz, olha, o total deu R$25. Qual é a forma de pagamento? Você fala, eu vou pagar em cheque. Ela fala para você, sinto muito, o senhor não vai comer aqui no McDonald's. Mas como não? Cheque é uma forma de pagamento válida no Brasil. O meu cheque tem fundo, pode consultar o SPC, pode consultar o Serasa, está aqui meu extrato bancário, está aqui meu RG, o cheque é meu. Você tem o dever de aceitar. Ela diz, não tenho. Aqui eu só trabalho com cartão ou com dinheiro. Mas o cheque é meu. Se você encher mais o saco, a Caixa vai te apontar uma placa que tem todos os McDonald's do Brasil. Como em várias instituições também. Sim. Não aceitamos cheques. Artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal. Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Existe alguma lei que obriga o estabelecimento particular a trabalhar com cheque? Não. Eu posso abrir uma loja e falar, ó, só aceito pagamento em dinheiro. Poxa, mas você vai perder muitos clientes, porque está na moda do cartão, é mais seguro. Não. Se eu vou perder cliente porque eu não trabalho com cartão, o problema é meu. Eu que tenho que fazer as minhas contas, eu tenho que ver se vale a pena ou não, mas isso é um problema meu, ninguém pode se meter. Porque eu, quanto particular, eu posso fazer tudo, menos o que a lei proíbe. Então eu posso abrir um McDonald's e falar, não trabalho com cheque. Agora eu não posso abrir um McDonald's e matar alguém, porque matar alguém é previsão legal criminosa. Então eu posso fazer tudo, menos o que a lei proíbe. Já o agente público, ele é inerte, ele é parado. Ele só faz alguma coisa quando lei permite, quando lei autoriza. Então ele pega essa lei que autoriza, que permite a sua atuação, e além de permitir a atuação, ele vai aplicar essa lei no caso concreto. Notem. Está lá na lei. Naquela determinada estrada que tem a placa lá, o limite de velocidade é de 100 km por hora. Todo aquele que ultrapassar 100 km por hora, a polícia rodoviária pode multar. Beleza, e eu sou um policial rodoviário. A lei, a norma geral tem abstrata. Vale para todo mundo. No momento que eu policial, verifico que alguém está a 150 km por hora, eu lavro a infração de trânsito. O ato da multa. Eu estou aplicando a norma ao caso concreto. É o que a gente chama de subsunção do fato à norma. A norma é abstrata. Matar alguém. Ninguém matou ninguém, ela fica em abstrato. No momento que no mundo real, no mundo fático, fulano mata ciclano, a norma incide. Limite de velocidade é de 100 km por hora. Passou disso é multa. Ninguém passou, a norma fica parada lá, em abstrato. No momento que no mundo real, o Zezinho passou a 150 km por hora, subsube-se o fato à norma. Administrar. Só que, pegando o exemplo lá do Zezinho que está a 150. Tá lá, quem anda acima de 100 é multa. Zezinho estava a 150, o guarda multou. Só que o Zezinho diz, não, essa placa é clonada. Meu carro estava na concessionária consertando. Está aqui o recibo. Eu não estava naquele lugar. Eu estava em outro. E eu passei num pedágio em outra cidade. Está aqui o recibo. Opa, então eu tenho um conflito na aplicação dessa lei. Então surge a terceira função aqui, que é julgar os conflitos
advindos da aplicação dessa lei, no caso concreto. Ou seja, julgar. Então, para o Aristóteles, existem 3 funções básicas a serem exercidas pelo soberano. Primeiro, editar normas gerais, legislar. Segundo, aplicar essas normas gerais no caso concreto, administrar. Terceiro, julgar os conflitos que vêm da aplicação dessa lei no caso concreto, julgar. A única questão aqui é que Aristóteles escreveu a sua obra, A Política, dentro de uma ideia de Estado absolutista. Então notem, para ele, as 3 funções eram exercidas apenas por uma única pessoa, pelo soberano. Então o soberano exercia as 3 funções. Então você vê isso na história, por exemplo, né, Luís XIV, Lestat c'est moi, o Estado sou eu. O rei é a personificação do Estado. O rei absolutista é o próprio Estado. Então é o próprio rei que legisla, que administra e que julga os conflitos. Estado absolutista. Muito bem. Quando surge o Estado liberal, combatendo aquela ideia do Estado absolutista, vem um outro autor e moderniza essa ideia do Aristóteles, que é Montesquieu. Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis. Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis. Muita gente fala assim, a separação de poderes de Montesquieu. Por quê? Porque o Montesquieu identifica as mesmas 3 funções do Aristóteles. Igual. Só que essas 3 funções não exercidas apenas por um soberano. As 3 funções exercidas por órgãos autônomos e independentes. Autônomos e independentes. Então aqui surge a ideia do executivo, legislativo e judiciário. Agora, independentes, autônomos, mas fazendo parte de uma mesma estrutura de poder. Por isso, Montesquieu entendia que, muito embora nós tínhamos 3 funções autônomas e independentes, uma controla a outra no sistema chamado de freios.
e contrapesos. Então, existência de um controle de um para o outro no sistema chamado freios e contrapesos. Então notem, o executivo vetou o projeto de lei do legislativo. O judiciário declarou ilegal o ato do executivo. O legislativo rejeitou as contas do executivo. Sempre um permanente controle entre eles, chamado de freios e contrapesos. Vem da física mesmo, aquela ideia das roldanas, de freio e contrapeso. Um controlando o outro para permanecer no mesmo grau, no mesmo controle. Só que para o Montesquieu, tanto executivo, legislativo e judiciário teriam suas funções exclusivamente típicas. Funções típicas. Ou seja, o executivo administra, o legislativo legisla e o judiciário julga. E só no caso do Montesquieu. Ou seja, o executivo administra e não pode elaborar normas gerais e nem julgar os conflitos. O legislativo elabora as normas gerais, mas não aplica essas normas gerais no caso concreto e nem julga os conflitos dessa aplicação. O judiciário só julga os conflitos, não pode elaborar normas gerais e nem aplicá-las no caso concreto. Então, cada um aqui, para Montesquieu, é cada um no seu quadrado. Então, nós tínhamos primeiro a ideia do Aristóteles, que identificou as três funções de administrar, legislar e julgar, mas as três exercidas por uma única pessoa, o soberano, rei absolutista. Depois passamos para a ideia do Estado liberal do Montesquieu, que aproveita aquela ideia das três funções do Aristóteles, mas essas funções exercidas por órgãos distintos, executivo, legislativo e judiciário. Uma controlando a outra por fazerem parte de uma mesma estrutura de poder, o uno, no sistema de freios e contrapesos, mas cada uma delas com funções próprias. E só. E hoje, vivemos um período de abrandamento da ideia do Montesquieu. A ideia do Montesquieu não é aplicada a ferro e fogo atualmente. Não que ela não seja aplicada. E qual é a diferença atual, né, nessa ideia da separação de poderes do Montesquieu? Nós continuamos a identificar as três funções que tanto Aristóteles como Montesquieu identificaram? Sim. Continuamos com a ideia que não é um rei absolutista, mas são órgãos distintos que realizam essas três funções? Sem dúvida, executivo, legislativo e judiciário. Continuamos com a ideia do Montesquieu do freio e contrapeso, do autocontrole entre eles? Sem dúvida. Continuamos com a ideia da função típica de cada um desses poderes? Sem dúvida. A gente continua com essa ideia que o executivo, o legislativo e o judiciário têm as suas funções típicas. O executivo administra, o legislativo legisla e, como veremos lá na frente, fiscaliza também. E o judiciário administra.
Mas, como até já falamos ao longo do curso, mas a gente retoma aqui de uma forma mais específica, a ideia atual é que como essas três funções do poder, exercidas por esses órgãos, fazem parte de um mesmo núcleo de poder, de forma excepcional, de forma atípica, um poderá excepcionalmente exercer a competência do outro. Então, apesar daquela ideia do Montesquieu, julgar aqui, o judiciário não administra, pelo menos na função típica, né? Só faltava essa. Beleza. Então, muito embora a ideia do Montesquieu é típica, ele não entendia a ideia de atipicidade excepcionalmente nesse exercício. E hoje nós temos. Notem, é evidente que a função típica do executivo é administrar. Mas como veremos ainda hoje, de forma excepcional, de forma atípica, né, é que na prática não é bem assim, mas no excepcionalíssimo caso de relevância e urgência, quer dizer, excepcional, é relevante e altamente urgente. Quando o presidente edita uma medida provisória, não está o executivo, de forma excepcionalíssima, legislando? Por outro lado, quando o judiciário determina sua autoestrutura, suas regras de conduta, o judiciário emana atos administrativos. Não está o judiciário de forma excepcional administrando? Então notem, ok, o executivo administra, o legislativo legisla e, como veremos, também fiscaliza, e o judiciário julga. Não se discute essas funções típicas, é evidente. Mas existe a possibilidade do exercício atípico entre eles. Então, quando o presidente edita uma medida provisória, é o chefe do executivo legislando. Quando o judiciário emana um ato administrativo, está o judiciário administrando. Até aqui tudo bem? Ótimo. E uma terceira situação. Imaginem que o presidente da República cometeu um crime. O presidente cometeu um crime. Tudo bem. Para início de conversa, quando o presidente comete um crime, no exercício da sua função, para ele ser processado, tem que ter autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Autorização de 2/3 da Câmara. Se 2/3 da Câmara não autorizar o processo, nem processo é instaurado. Então é um verdadeiro exame de admissibilidade mesmo. Se 2/3 dos deputados não aceitar aquela denúncia criminal, nem processo começa, nem instaurado. A partir do momento que 2/3 da Câmara autoriza esse processamento, aí veremos o tipo de crime. O presidente cometeu um crime comum, crime qualquer, ele será processado e julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Porque o presidente tem um foro privilegiado. É uma alta autoridade, ele não responde por crime na primeira instância, ele vai responder no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o presidente praticou um crime de responsabilidade,
lá dos exemplos do artigo 85 da Constituição, um crime contra a própria Constituição, contra a probidade administrativa, o presidente que pode dar o impeachment, o impedimento do presidente de exercer função pública. Neste caso, o presidente será processado e julgado perante o Senado Federal. E o quórum para condená-lo também de 2/3. Então, recapitulando. Presidente aqui cometeu um crime. Para ser processado, tem que ter autorização de 2/3 da Câmara. Não autorizou, não tem processo. Autorizou, bifurca. É um crime comum? Vai para o Supremo receber a denúncia e iniciar o processo. É um crime de responsabilidade do rol do artigo 85? Será julgado o presidente perante o Senado Federal. E para condená-lo, o quórum é de 2/3. É curioso que essa sessão do Senado, ela é presidida, a previsão que ela é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal sai do Supremo, atravessa a rua, vai até o Senado, presidir os trabalhos, explicar para os senadores como é que é a votação, como é que funciona. Esse ministro supremo não decide nada, no sentido de condenar ou absolver. Ele vai coordenar os trabalhos. Quem julga para valer, quem condena ou absolve, são os senadores. E o quórum para condenar, nesse caso, mínimo de 2/3. Neste caso, não seria o Senado órgão do Legislativo de forma excepcional aqui julgando o presidente por crime de responsabilidade? Então notem que atualmente a ideia qual é? Do poder uno, suas funções tripartidas em executivo, legislativo e judiciário, uma controlando a outra naquele mecanismo de freio e contrapeso, porque sempre estão no mesmo nível de poder, então autocontrole entre eles, cada um com as suas funções próprias típicas, como entendia Montesquieu, mas com esse abrandamento também podendo, de forma excepcional, exercendo funções atípicas do seu próprio poder. Isso devido à unidade do único poder estatal. Tudo bem isso aqui? Joia. Partindo dessa ideia, vamos estudar cada um deles isoladamente. E a gente começa com o poder legislativo. A gente começa com o poder legislativo. Ok. Notem que a primeira função típica do legislativo é legislar. Então, aproveitando esse gancho, a gente abre um subitem aqui, que é o processo legislativo. Então, como a função do legislativo principal, típica, é legislar, a gente começa a tratar do processo legislativo. Tudo bem. Bom, o primeiro ponto que a gente iria estudar do processo legislativo, que está no rol do artigo 59 da Constituição, esse processo legislativo, né, começa lá no artigo 59. O primeiro ponto seriam as emendas constitucionais. Então, o primeiro tópico do processo legislativo são as emendas constitucionais. Mas nós não vamos estudá-la nesse momento. Mas por
Por que não? Porque a gente viu na aula passada, quando a gente falou do poder constituinte reformador, lá do artigo 60 da Constituição. Lembram disso? Quem é que podia apresentar uma proposta de emenda? 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, Presidente da República ou mais da metade das Assembleias Legislativas pela maioria relativa dos seus membros. Apresentada a proposta de emenda por um desses caras, ela seria discutida e votada em cada casa do Congresso, em 2 turnos, e para aprovar o quórum seria de 3/5 dos votos. Em algumas circunstâncias, a Constituição não podia ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Vamos que a matéria de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada não podia ser apresentada no mesmo ano, na mesma sessão legislativa. Vimos que a emenda é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. E por fim falamos do limite material, do 60 parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir as chamadas cláusulas pétreas, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Recordou? Vimos isso há pouco tempo. Então, nós não vamos falar sobre emendas constitucionais, porque tudo que você precisa saber de emenda para a tua prova de fiscal já está no seu caderno. Legal? Então não é que a gente reitere, nós não estamos pulando, já está lá. Tá? Depois das emendas, vem o estudo das leis complementares e ordinárias. Então vamos estudar as leis complementares e ordinárias. Leis complementares e leis ordinárias. Bom, também durante o nosso curso a gente estudou uma parte delas. No nosso primeiro encontro, a gente falou aqui, tem diferença entre lei ordinária e lei complementar? Primeiro encontro nosso. E a resposta era positiva, que tem diferença entre lei complementar e lei ordinária. E a gente apontou aqui 2 diferenças. Uma de cunho material e a outra de cunho formal. Lembram disso? Lembra ou não? Lembra que aquela material, que vários artigos da Constituição, para produzir em pleno efeito, precisam ser regulamentados por uma lei. Que tipo de lei? Quando o artigo da Constituição expressamente prevê lei complementar, leia-se, aquela matéria só pode ser regulada por lei complementar. Em compensação, quando o artigo da Constituição fala a lei regulamentará, a lei estabelecerá, sem dizer que tipo de lei que é, leia-se, pode ser lei ordinária. Então, algumas matérias, desde que haja previsão expressa, só poderão ser reguladas por lei complementar. É o que a gente chamou aqui de reserva material às leis complementares. Lembram disso? Está no seu caderno. E vimos uma segunda diferença, que é o quórum de aprovação. Que o quórum da aprovação da lei complementar é de maioria absoluta, enquanto o quórum da aprovação da lei ordinária é de maioria simples ou relativa. Lembramos também que o quórum de votação de ambas é sempre o mesmo, é maioria absoluta, que a gente fez até aquele quadro. Quórum para votar sempre maioria absoluta, a diferença está no quórum de aprovar, que uma é maioria absoluta e outra é maioria relativa. Lembram disso? E ainda perguntamos assim, baseado nessas diferenças da matéria reservada à lei complementar e o quórum de votação, o quórum de aprovação da lei complementar mais severo, por maioria absoluta, isso significa que a lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária? E vimos que a posição atual do Supremo é que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária.
O Supremo entende que não é uma questão de hierarquia, é uma questão de competência, cada uma atuando na sua área. E até usamos analogia. A gente não pode falar que a lei federal é superior a uma lei do município. Porque a lei do município vai reger situações puramente locais. Enquanto a lei federal vai reger situações de âmbito nacional. Não quer dizer que uma é superior à outra. Cada uma no seu quadrado. Se é um assunto de interesse puramente local, a lei federal não tem que tratar desse assunto. Tem que ser mesmo a lei municipal. Isso não quer dizer que há uma hierarquia entre elas. Quer dizer que é uma questão de competência. Da mesma forma, entre a lei complementar e a lei ordinária. Isso a gente já tinha visto ao longo do curso, por isso que estou falando rápido. Então, as diferenças entre a lei ordinária e a lei complementar, nós já tínhamos visto. Que é a diferença material, da reserva material às leis complementares, e a diferença formal do quórum de aprovação da lei complementar, que é de maioria absoluta, enquanto da lei ordinária a maioria relativa. Bom, agora um ponto que a gente não tratou ainda sobre lei ordinária e lei complementar. E neste caso é um ponto convergente, elas têm em comum. Iniciativa das leis complementares e ordinárias. Iniciativa das leis complementares e ordinárias. Vamos à iniciativa das leis complementares e ordinárias. Muito bem. Gente, eu pergunto aqui para o presencial, mas você aí da franquia faça o mesmo raciocínio. Pergunto a vocês aí das franquias também. Quem é que pode apresentar um projeto de lei no Brasil? Tanto projeto de lei ordinária, quanto projeto de lei complementar. Tanto faz. Quem é que pode apresentar um projeto de lei nesse país, gente? O que vocês acham? Deputado federal pode? Bom, foi eleito para isso. A função não é legislar? Não é apresentar os projetos de lei? Deputado pode? Deputado federal pode. E uma comissão de deputados? Também pode. Se o deputado pode, depois põe no caderno. Se o deputado pode, do outro lado, senador pode? Acho que sim. E uma comissão de senadores? Também acho que sim. Quem mais? Deputado e comissão de deputado, senador, comissão de senador, legal. Quem mais pode apresentar um projeto de lei nesse país? Vamos chegar lá. Quem mais? Presidente da República pode? Não pode, o presidente apresenta um projeto de lei, qual o problema? Bom, mas agora começam as minhas perguntas para valer. E o Supremo Tribunal Federal? O STF, pode apresentar um projeto de lei na Câmara dos Deputados, o Supremo? O Supremo Tribunal Federal pode apresentar um projeto de lei? E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, pode apresentar um projeto de lei no país? Projeto de lei? E o Procurador-Geral da República, que a gente já estudou aqui, que é o chefe do Ministério Público Federal, é o chefe dos promotores e procuradores federais. O Procurador-Geral da República, ele pode apresentar um projeto de lei nesse país? Bom, vamos abrir a Constituição no artigo 61, artigo 61. Está escrito mais ou menos assim. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal,
ao Procurador-Geral da República, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, o artigo 61 traz a iniciativa das leis, tanto complementar quanto ordinária. Quem é que pode apresentar um projeto de lei? Artigo 61. Primeiro, qualquer membro ou comissão. Qualquer membro ou comissão da Câmara. Qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso. Qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso. Ok? Câmara, Senado e Congresso. Presidente da República. Presidente da República. Qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso. Presidente da República. Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Tribunais superiores. Tribunais superiores. Tribunais superiores. Procurador-Geral da República. Tribunais superiores. Procurador-Geral da República. E os cidadãos. Na forma e nos casos da Constituição. E os cidadãos, na forma e nos casos da Constituição. Bom, então nós sabemos aí quem é que pode apresentar um projeto de lei no país. Qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso. Presidente, Supremo, Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República e os cidadãos, na forma da Constituição. Primeiro, quem é cidadão? Aquele que tem plena capacidade eleitoral, pleno gozo dos seus direitos políticos. Então não é qualquer do povo. Cidadão não é sinônimo de indivíduo de povo. Cidadão é aquele indivíduo nacional, brasileiro, que tem pleno gozo dos seus direitos políticos no Brasil. Ok? Cidadão é aquele que tem gozo dos seus direitos políticos, capacidade eleitoral. Só que diferente da ação popular, que a gente vai estudar lá na frente, né, que qualquer cidadão pode entrar, aqui no 61, para projeto de lei, está escrito qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado, do Congresso, Presidente, Supremo, Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República e cidadãos, no plural. Então, um cidadão não pode apresentar projeto de lei, senão também, imagina a situação. Cidadãos. Mas que forma? No mesmo 61, dá uma olhada no parágrafo 2º. No mesmo 61, dá uma olhada no parágrafo 2º. E aí você vai encontrar um texto complicado pra caramba. Não precisa anotar, não. A gente vai explicá-lo. Está escrito assim: a iniciativa popular será exercida com a apresentação de projeto de lei na Câmara dos Deputados, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional,
dividido em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% de eleitores de cada um deles. Esse é o texto. Complicado. Como é que seria isso? Então, 61 caput diz que cidadãos podem apresentar o projeto de lei. Como é que seria essa forma? Esse projeto seria subscrito, abaixo assinado, por no mínimo 1% do eleitorado do Brasil todo. % do eleitorado do Brasil inteiro. Por que eleitorado? Porque a gente está falando de cidadão, que tem capacidade eleitoral. Então não basta pegar aí quem está com direitos políticos suspensos, pegar uma molecada que não tirou título de eleitores, não adianta. Eu preciso de 1% do eleitorado do Brasil todo. Digamos, quantos eleitores tem no Brasil? Vamos, um número fictício, redondo. Vamos dizer que temos 150 milhões de eleitores. Se o número for redondo nós precisamos de pelo menos 1.500.000 assinaturas. 1%. Mas não basta eu reunir a assinatura de 1% desse eleitorado. Esse 1% tem que estar dividido em pelo menos 5 estados brasileiros. Então, digamos, eu consegui o abaixo assinado lá de 1%, dividido entre São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Por exemplo, pode ser qualquer outro 5. Ou pelo menos 5, pode ser em todos. Mas pelo menos 5. Mas ainda não basta eu reunir esse 1% do eleitorado dividido em 5 estados. Eu preciso de pelo menos 0,3% de eleitores de cada um desses estados assinando. Como isso? São Paulo está entre esses 5 que eu consegui assinatura? Tá. Quantos eleitores tem São Paulo? X. Dentro desse 1%, tem que ter pelo menos 0,3% de X assinando. Quantos eleitores tem no Rio? Y. Dentro desse 1%, pelo menos 0,3% de Y assinando. A Minas está aqui, tá? Quantos eleitores tem lá? Z. Dentro desse 1%, 0,3% de Z assinando. E assim sucessivamente. 1% do eleitorado, dividido em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% de eleitores de cada um desses estados. Quer dizer, difícil pra caramba, né? Beira a impossibilidade. Mas é possível. O exemplo mais recente que atingiu isso aqui é a lei da ficha limpa. A lei complementar 135 de 2010, a lei da ficha limpa, aí, da inelegibilidade para quem tem condenação, etc. e tal, é uma lei que o projeto de lei foi apresentado por iniciativa popular. A primeira ideia que foi protocolada lá foi nesse esquema. Outra que ao final não atingiu essa situação. O projeto foi apresentado por parlamentar, mas houve uma grande campanha nesse sentido, foi daquela novelista Glória Pérez. A gente até comentou isso aqui, acho, em aula, né? De colocar o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. E quando a filha dela foi brutalmente assassinada, o homicídio qualificado não era um crime hediondo, né? Que é um homicídio praticado por um motivo torpe, cruel, por meio cruel que dificulta a defesa da vítima. Não valeu para o caso da filha dela, porque a lei penal só retroage para beneficiar o réu. Vimos isso aqui. Mas ela falou, para os casos para frente, não quero que as pessoas sofram, né, um processo como eu sofri, de uma progressão de regime mais branda para o homicídio qualificado. E ela fez uma enorme campanha.
E quem vai lembrar, não sei se vocês vão lembrar dessa época, as revistas, os jornais, vinha com encarte. Para você colocar o seu nome, RG, título de eleitor, assinar e mandar para uma caixa postal, justamente por causa desse quórum complicado. Bom, então já sabemos quem é que apresenta um projeto de lei nesse país. Qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso, presidente, Supremo, tribunais superiores, procurador-geral da República e os cidadãos, de que forma? Desta forma complicada. É claro, gente, que existem projetos de iniciativa concorrente, que todos esses podem apresentar o projeto. Mas não é porque eles estão no artigo 61 que essa iniciativa dessas leis, por esses legitimados, vale para qualquer tipo de lei. Existem leis de iniciativa privativa. Por exemplo, o artigo 61, parágrafo 1º, traz as matérias de iniciativa privativa do presidente da República. Então, aquelas matérias elencadas no 61, parágrafo 1º, só o presidente da República pode apresentar. Então, os outros não têm nada que se meter com isso. Por exemplo, o artigo 51, inciso 4, traz as matérias de iniciativa privativa da Câmara dos Deputados. Os outros não têm que se meter. Artigo 61, parágrafo 1º do presidente. Artigo 51, inciso 4 da Câmara. 51, inciso 4. Ok? Artigo 52, inciso 13, traz a do Senado. 52, 13. Ou seja, aquelas matérias elencadas ali, só aquele legitimado. É o que a gente chama de iniciativa privativa. Então não vai pensando, então os cidadãos podem apresentar qualquer tipo de projeto de lei? O Supremo pode apresentar qualquer tipo de projeto de lei? Não, tem que estar delimitado dentro da sua competência. Mas dentro da sua competência, todos esses podem. Agora, uma vez apresentado esse projeto por um desses caras, como é que é a votação deles nas casas do Congresso? Vejam só. Aqui está o nosso Congresso Nacional, gente. Congresso Nacional, que vocês sabem, é formado por duas casas. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Aqui vamos chamá-las de casa iniciadora do projeto. E casa revisora do projeto. Portanto, casa iniciadora somado à casa revisora igual a Congresso Nacional. Ok? E aqui uma segunda etapa em azul com a participação do presidente da República, com a possibilidade de veto ou sanção e posterior promulgação e publicação. Então, casa iniciadora somado à casa revisora igual a Congresso. Presidente com a possibilidade de veto, sanção, promulgação e publicação. Esperar vocês copiarem aí. Oi. Não, cuidado. A pergunta dela aqui é o seguinte:
Pô, Galante, você disse que lá no 61 tá lá qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso. Parece redundante. Não é. Porque nós vamos ver aqui que a gente tem a Câmara dos Deputados representando o povo, com competência lá no artigo 51. Nós temos o Senado representando os estados, com a competência no 52. Quando essas duas casas se reúnem numa só, para tratar das competências delimitadas no artigo 49, nós temos as matérias de competência do Congresso, que só podem ser tratadas com a união das duas casas. Então eu vou ter matérias disciplinadas só pela Câmara, outras só pelo Senado e outras obrigatoriamente quando as duas se reúnem. Então é por isso que diz qualquer membro ou comissão da Câmara para as matérias da Câmara, do Senado, só do Senado, ou do Congresso. Porque por exemplo, dar posse ao presidente da República. Quem dá? É o Congresso. Não é a Câmara separada, não é o Senado separado. É como se fosse, entre aspas, uma terceira casa, formada pelas duas juntas. Também. Então, veja só. Não. O que acontece é assim. Se você abre, né, o artigo 48, está lá. Das atribuições ao Congresso. Congresso. Duas casas juntas. Cabe ao Congresso, com a sanção, dispor sobre as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, fixação das Forças Armadas, concessão de anistia. Aí vem no 49, olha lá. É da competência exclusiva do Congresso. Aí traz uma série de competências, autorizar a guerra, babá. Aí vai. Fixar o subsídio do presidente e do vice-presidente. Então quem fixa o salário do presidente é o Congresso. Como? Através de projeto. Certo? Muito bem. Então, casa iniciadora mais casa revisora igual ao Congresso, presidente, sanção, veto, promulgação e publicação. Bom, digamos que um primeiro projeto é apresentado aqui na casa iniciadora. Esse projeto passa por várias comissões. A gente viu aqui, a gente já estudou aquela chamada Comissão de Constituição e Justiça, para verificar se o projeto é ou não é constitucional. Vimos também que ela passa por comissões temáticas, que vão discutir aquele tema. Até que esse projeto é levado a plenário. Para aprovar, é maioria absoluta ou relativa? Depende, é um projeto de lei ordinário ou complementar. Também a gente já viu isso. E digamos que esse projeto aqui na casa iniciadora, ele é aprovado. Aqui é a Câmara mais o Senado. Foi aprovado aqui na casa iniciadora. Aprovado na iniciadora, ele é encaminhado para a revisora. Chegou na revisora, ele passou pelo mesmo trâmite. Comissões, plenário e tal, mas o projeto foi rejeitado. Então a casa revisora rejeitou o projeto. Tudo bem? Bom, aprovado o projeto pela casa iniciadora, mas rejeitado pela revisora, ele vai para o arquivo. Então, primeiro ponto aqui. Apresentado o projeto pela casa iniciadora, mas rejeitado pela revisora, esse projeto vai parar no arquivo. Então, se a casa revisora rejeitar, esse projeto vai para o arquivo. E qual é a consequência? Bom, além de estar arquivado, morreu. Aquele projeto, aquela discussão que atinente àquele projeto rejeitado, não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa.
Então, uma vez que o projeto foi rejeitado, foi arquivado, ele não pode ser reapresentado no mesmo ano. Então, a proposta de emenda constitucional também não poderia. Lei complementar e lei ordinária também não pode. Exatamente. Então o que acontece? Rejeitado o projeto, ele vai para o arquivo e naquele mesmo ano não pode ser reapresentado. Exceção. Ou seja, que admite a apresentação no mesmo ano, mesmo rejeitado. Exceção. Se o novo projeto for apresentado pela maioria absoluta da Câmara ou do Senado. Então foi apresentado um projeto para discutir uma determinada matéria. Esse projeto foi aprovado na casa iniciadora. Foi encaminhado para a revisora. Na revisora esse projeto foi rejeitado. Vai para o arquivo. Naquele mesmo ano não pode ser reapresentado. A única exceção que ele pode ser reapresentado no mesmo ano, se essa reapresentação for feita pela maioria absoluta da Câmara ou do Senado. É o texto expresso do artigo 67 da Constituição. Vou lê-lo devagar, não precisa anotar. Artigo 67. Diz assim: a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso. Resumiu, artigo 67. Diga. Vamos devagar. Geralmente, a dúvida dela é o seguinte, vamos lá, passando para as franquias. Casa iniciadora e casa revisora. A regra é que a casa iniciadora é a Câmara e a casa revisora é o Senado. A regra, pode inverter? Pode. Se o projeto é apresentado por um senador, inverte. Não sei se essa era a sua dúvida. Era isso? Tá. Dentro da casa iniciadora, imagina a quantidade de projeto que é apresentado por dia. É uma centena. Então não é que eu apresentou o projeto, vamos votar direto. Vai para o plenário direto. Não ia votar nunca. Já é demorado. Ia ser 20 vezes mais demorado. Então, esse projeto ele passa por tramitações internas. Então ele é recebido primeiro para ver se tem orçamento, comissão orçamentária. A gente vai ver isso depois. Ele passa por comissões de Constituição e Justiça, ou vão verificar se o projeto é ou não é constitucional antes de levar para votação. Depois ele passa por comissões por temas, vão dividir por temas dentro da própria Câmara. Então tem várias comissões até finalmente ele chegar a plenário. Então são várias etapas dentro da casa. Não, essas comissões são feitas dentro das casas. Então, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é composta por deputados. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado é composta por senadores. Ela é interna. Então, a primeira hipótese legal, aprovado pela iniciadora, rejeitado pela revisora, arquivo no mesmo ano, nada feito. Claro, se ele já for rejeitado pela iniciadora, é a mesma regra. Evidente. Apresentou o projeto rejeitado pela iniciadora, no mesmo ano, nada feito. A não ser que seja por maioria absoluta reapresentado. Tá? Tudo bem? Bom, aí aparece um segundo projeto. O segundo projeto é aprovado na iniciadora.
Aprovado na iniciadora, ele é encaminhado à revisora. Aqui em azul. E na revisora, ele é aprovado também. Vou colocar aqui embaixo, ó, aprovado. Projeto azul. Gente, pensem comigo. Aprovado o projeto pela casa iniciadora, encaminhado para a revisora e lá também é aprovado, as duas casas do Congresso estão topando, estão dando ok ao projeto. Então a própria casa revisora vai encaminhar o projeto ao presidente da República para essa segunda etapa aqui que a gente vai tratar depois. Então a primeira hipótese, rejeitado o projeto, arquivo. No mesmo ano, nada feito. Projeto preto. Projeto azul. Aprovado pela iniciadora e também aprovado pela revisora, a revisora mandou o projeto para o presidente. Ok? Bom, aí um terceiro projeto é apresentado. Um terceiro projeto é apresentado aqui na iniciadora e ele é aprovado na iniciadora. Aprovado na iniciadora, ele é encaminhado à revisora. Então, aprovado na iniciadora, encaminhado para a revisora. Na revisora, esse projeto aqui embaixo, ó, em vermelho, ele é aprovado, mas com emendas ao projeto. Cuidado o nome, não tem nada a ver com emenda constitucional. Houve uma emenda ao projeto, ou seja, aprovado com alterações. A pergunta é, mas se for apresentado pelo Supremo, que entende tudo de Constituição, vai passar pelas comissões? Vai passar tudo normal. Não importa quem apresentar o projeto. Tá? O trâmite interno da casa é um problema interno da casa. Vai passar pelas comissões. Então veja, aprovado o projeto pela casa iniciadora e aprovado com emendas. O que tem que fazer o projeto? Obrigatoriamente ele deve voltar para a casa iniciadora. Então, aprovado o projeto pela casa iniciadora, encaminhado para a revisora. Na revisora ele foi alterado. Esse projeto volta para a casa iniciadora. E o que a casa iniciadora irá analisar? Se concorda com esta emenda, com essa alteração feita pela revisora, ou se ela vai manter aquele texto originário que num primeiro momento ela tinha aprovado. Lembrem, ela aprovou um texto. A iniciadora aprovou um texto. Só então foi encaminhado para a revisora, e a revisora alterou. Opa, essa alteração deve voltar para a casa iniciadora, para ver se concorda com a alteração, ou se mantém aquele texto originário que ela tinha aprovado. Quem bate o martelo final nesse caso, a última palavra é da iniciadora. A revisora fez a revisão, alterou, voltou. Vamos ver se a iniciadora concorda ou não com a alteração. E aí ela vai encaminhar o projeto ao presidente. Então, recapitulando. Primeiro projeto de lei preto. Aprovado pela iniciadora. Rejeitado pela revisora, arquivo. Segundo projeto de lei azul. Aprovado pela iniciadora e aprovado pela revisora, a própria revisora mandou para o presidente. Terceiro projeto de lei preto. Aprovado pela iniciadora, aprovado com alterações pela revisora, deve voltar para a iniciadora decidir se concorda com a alteração,
e ela vai encaminhar ao presidente. Ok? Bom, que tipo de alterações ou de emendas esse projeto pode sofrer? Né? Quais são essas emendas aqui? Então, tipos de emendas. Primeiro, emendas supressivas. Emendas supressivas. Retiram parte do projeto. Suprime, tira. Por isso, emendas supressivas. Retiram parte do projeto. Emendas aditivas. A primeira, emendas supressivas, tira parte do projeto. Emendas aditivas. Acrescentam algo ao projeto. Acrescentam algo ao projeto. Ok? Emendas aglutinativas. Emendas aglutinativas. Que é uma fusão entre várias emendas. Eles pegam várias emendas e viram uma só. Emendas aglutinativas. Fusão de emendas entre si. Emendas modificativas. Emendas modificativas. Modificam o texto, mas não na sua substância. São pequenas modificações, mas não no seu real significado. Emendas modificativas modificam o texto, mas não na sua substância. Emendas substitutivas. Essas sim substituem parte do projeto. Substituem parte do projeto. E a última são as emendas de redação. Emendas de redação sanam vício de linguagem, ou incorreção técnica. Mais uma revisão de português do que... Agora, olha uma situação interessante. Até aqui tudo bem? Agora, olha uma situação interessante. Digamos que o projeto foi apresentado na iniciadora e foi aprovado. Foi para a revisora e emendou. O que deveria acontecer com esse projeto? Deveria voltar. E se não voltar? Digamos que a revisora pega o projeto, altera e manda para o presidente. O presidente recebe, sanciona, promulga e publica essa lei. Eu pergunto, essa lei existe? Existe. Está vigente? Foi até publicada no Diário Oficial. Agora, essa lei é constitucional? Não. Essa lei seria inconstitucional. Pelo seu conteúdo ou pela sua forma? Inconstitucionalidade formal. Ah, mas isso não é, você está dando isso em aula, teoria. Isso não acontece. Pô, a casa revisora altera e não volta? Isso não pode acontecer. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Tem umas leis sem muita importância que às vezes acontece. Quer ver uma lei que não tem a menor importância e aconteceu isso? A Lei 8429 de 92.
a lei de improbidade administrativa. Aconteceu isso. E o Supremo deu um jeitinho para não declarar. Imagina se a lei de improbidade, depois de 10 anos, tinha uma ADI no Supremo, é declarada inconstitucional. Imagina a confusão, não tem mais improbidade. Lei de improbidade. Aí eles deram jeitinho e falaram, não, isso não está na Constituição, foi uma interpretação do Supremo. Essa alteração da revisora foi meramente gramatical. Foi só como não mudou o texto na sua substância, não precisava voltar. O Supremo deu esse jeito aí, para salvar. Outra que ainda vai enfrentar esse problema é a lei da ficha limpa. Porque se eu mudar o tempo verbal, será que eu mudo a situação? Pode ser que não seja só uma questão gramatical. Eu falo assim, aqueles que estudaram ontem. Aqueles que estudarão, vou estudar amanhã. Não é a mesma coisa. Um estudou ontem, o outro vai estudar amanhã. Aquilo que a gente estudou na primeira aula, foi lá atrás. Aquilo que a gente vai estudar é daqui uma semana. Não é a mesma coisa. Então eu falo assim, aqueles que foram condenados por órgão colegiado são inelegíveis. Bom, que foram lá atrás e daqui para frente também. Agora eu falo, aqueles que forem condenados por órgão colegiado são inelegíveis, eu estou dizendo quem for condenado da lei para frente. Aqueles que tinham condenação pretérita não entram. E isso aconteceu. Houve essa alteração e não voltou. E foi aprovada. Então o Supremo ainda vai ter que se pronunciar a respeito de vícios de inconstitucionalidade formal da ficha limpa. Quando? Só Deus sabe. Se eles forem com essa ideia, não, mas não mudou significativamente o texto, vai ser o jeito para salvar a lei. Senão não vai ter jeito. Ok? Agora, tem prazo para todo esse trâmite acontecer? Aprovar na iniciadora, mandar para a revisora, ter emenda. Tem prazo para um projeto de lei ser aprovado no Brasil? Em regra, não. Por isso que às vezes se arrastam aí projetos de lei por décadas, encostados aí na Câmara, no Senado. Então a regra é que não há prazo para esse trâmite do projeto. Exceção. O presidente da República, nos projetos de sua competência, o presidente da República, nos projetos de sua competência, pode solicitar ao Congresso regime de urgência desta votação. Regime de urgência desta votação. Ok? No qual cada casa terá prazo de 45 dias para análise do projeto. E eventuais emendas, 45 dias, e eventuais emendas devem ser analisadas no prazo de 10 dias.
devem ser analisadas no prazo de 10 dias. Ponto. Passado todo este prazo, sem o término da votação, todos os demais projetos ficarão suspensos. Todos os projetos ficarão suspensos até a decisão final. Exceto as matérias com prazo determinado. Ponto. Não existe esta possibilidade. Não existe essa possibilidade no recesso parlamentar. Não existe essa possibilidade no recesso parlamentar e na apreciação de códigos. Não existe essa hipótese no recesso parlamentar e na apreciação de códigos. Só faltava essa, imagina. Projeto do novo Código Penal. 90 dias para resolver tudo aí, as alterações em 10. Se vocês não resolverem nesse prazo, não pode votar nenhum projeto de lei, enquanto não terminar esse. Na apreciação de código, você não pode dar regime de urgência, né? Senão não tem cabimento. Tirando o regime de urgência, não há prazo. Pode demorar anos essa tramitação. Agora, o presidente pode requerer esse regime de urgência. Então, vai ser 45 dias para cada casa. Se alterou, 10 dias para discutir aquela alteração. Né? E se passar desse prazo não votar, para tudo. Fica trancada a pauta. Ok? Bom, mas notem que ou de uma forma ou de outra, chega uma hora que o projeto chega aqui, ó. Na mão do presidente da República. E quando esse projeto chega na mão do presidente, ele pode ter 3 comportamentos. Primeiro comportamento. O presidente, no prazo de 15 dias, concorda com o projeto. O primeiro comportamento, né, quando o projeto chega na mão do presidente, no prazo de 15 dias, né, contados desse recebimento, ele concorda com o projeto. E aí teremos uma sanção expressa. Uma concordância expressa ao projeto. Esse projeto é bom mesmo. Ok? Uma segunda situação é passar, da data que o presidente recebeu, passaram os 15 dias sem o presidente não falar nada. Decorreu os 15 dias sem nenhum pronunciamento do presidente. Ele nem concordou e nem discordou. Neste caso, nós temos uma sanção tácita. Então, a sanção expressa é a concordância expressa no prazo de 15 dias, a manifestação expressa de concordância. A sanção tácita é quando, passado esse prazo de 15 dias, simplesmente não houve manifestação nenhuma. Sanção tácita.
E a terceira hipótese é, neste prazo de 15 dias, o presidente discordar do projeto. Vai ele, então, vetar o projeto. Então, nós temos três situações. O presidente concorda com o projeto, diz, não, tá certo, projeto, beleza. No prazo de 15 dias, sanção expressa. Ou dentro desse prazo, quer dizer, passou todo o prazo e ele ficou quietinho. Ficou em cima do muro. Concordei, discordei, não vou falar nada. Neste caso, quem cala consente. Passou 15 dias, concordância tácita. Uma concordância pelo decurso do prazo de 15 dias. E a terceira hipótese é, dentro desse prazo de 15 dias, o presidente discordar do projeto. Vai ele, então, vetar este projeto. Vetar. Eu tenho quanto tempo aí? Tá. Nós vamos falar sobre o veto e a sua consequência dentro dessa estrutura depois do nosso café. Vamos tomar um cafezinho.